Bahá'u'lláh escreveu o seguinte: Deus prescreveu a cada um o dever de difundir sua causa. Quem se levantar para cumprir este dever, antes de proclamar sua mensagem, necessita adornar-se com o ornamento de um caráter reto e louvável, de modo que as palavras por ele pronunciadas possam atrair os corações daqueles que sejam receptivos a esse chamado. Sem isso, não poderá ele esperar jamais exercer influência sobre os ouvintes. Esse texto me lembra alguém que está assim em dúvida. Não sei se eu levanto, se eu... Porque, às vezes, a insegurança que bate no coração do futuro pioneiro é aquela que eu estou já aqui, estamos estabelecido, já tenho meu emprego, minha família. Às vezes é solteiro, jovem ou a jovem, está começando uma carreira profissional, terminou a faculdade ou ainda vai iniciar uma faculdade e está em dúvida se levanta ou não, se atende ou não um chamado das instituições para cumprir uma meta de pioneirismo. O que você falaria, Carlos, para essas pessoas? Olha, Pado, a primeira coisa, por exemplo, assim, acho que levantar como pioneiro é a oportunidade que a gente tem de aumentar o nosso amor por Bahá'u'lláh, nosso amor por Deus, entende? E que ele prometeu nunca deixar a gente abandonado, né? Assim, em momento nenhum. Porque se a gente for passar por problemas, você vai passar problemas sendo pioneiro ou não, a vida continua, né? Exatamente. Agora, se você passar com problemas, é ter negócio bom. Se você passar problema numa meta de pioneirismo, você tem a certeza de que Deus está coladinho ali de você, né? As promessas de Bahá'u'lláh e de Abdu'l-Bahá estão ali do seu lado, né? O que muda? Às vezes, por exemplo, assim, às vezes quando a pessoa se levanta como pioneiro, não significa que ele vai deixar de trabalhar, ou de vai ter uma vida familiar, que vai ter filhos. Não, a vida como pioneiros, ela é coerente, ela continua sendo integral, né? Às vezes a pessoa pode mudar de um bairro para o outro, e às vezes nem precisa mudar de faculdade. Talvez vai ficar um pouquinho mais longe, algumas vezes pode ficar até mais perto, É, né? E hoje em dia é isso, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pode sair como pioneiro e talvez não precisa nem trocar de trabalho também, né? Diferente da nossa época, que a pessoa tinha que pedir demissão do trabalho e rezar para encontrar outro no destino que ele fosse, né? exato. E ainda assim, a gente nunca deve ter dúvida de que Bahá'u'lláh vai abandonar, porque a experiência que eu tive é que ele nunca nos abandona, né? Desde que a gente tenha força de vontade, fé, porque a fé da gente é testada, né? A Exato. confiança da gente é testada. E hoje as instituições estão muito mais consolidadas para dar atenção ao pioneiro, Sem entende? dúvida. Seja assembleias locais, assembleias nacionais, conselheiros, Os membros do corpo conselhos, né? auxiliar, os conselhos barrais. Então, hoje o apoio está tão mais próximo do pioneiro, mas ainda assim ele vai vivenciar momentos de desafios, né? Que é aquela oportunidade de crescer, né? A melhor roseira é aquela que é podada, não é, Padre? Pois é. E na Ela época que dá está mais sendo flores, podada, né? se a roseira tivesse consciência na hora de estar sendo podada, ela fala: Nossa, mas como o jardineiro está sendo malvado comigo, né? Está me É, cortando aqui. Mal sabe ela que ele está criando fortalezas, né? para ela, assim, depois, quando chegar a primavera, desabrochar, assim, muito Exatamente. deslumbrante, né? Assim, então, eu acho que, por exemplo, é a questão de ter coragem. Aquilo que Bahá'u'lláh diz, né? Que a essência da coragem é a promoção da palavra de Deus, né? Então,
A essência não, a origem da coragem do poder é a promoção da palavra de Deus, né? Então, acho que a gente experimentar o pioneirismo é experimentar estar do lado do nome de Deus, o poderoso. Vamos dizer assim, sabe, Prado? Né? Porque assim é uma coisa impressionante assim de que como que ele nos transforma, como que ele abre horizonte, como que ele desperta nossas capacidades. É coisas tão maravilhosas, tão lindas, sabe, que não dá margem assim a nenhuma dúvida, né? E se a pessoa tiver assim com um pouquinho de dúvida, conversa com alguém que já serviu como pioneiro, que ele vai ver, entende? Assim. Então, Exato. ou então lê história, né? Por exemplo, lê o livro sobre Dona Leonora, lê o livro sobre Martha Ruth, lê história de Lua Getzinger, lê história de Olavo Novaes, que é outra história assim, de pioneiro internacional do Brasil, maravilhosa e fantástica, entendeu? Exato. Então, ele vai se animar assim e só vai crescer, né? Assim, como indivíduo, como Bahá'í, como amante, como servo de Bahá'u'lláh. Assim, é algo tão maravilhoso que só vai trazer alegria, eu acho, né? E Assim, uma coisa que eu li há muitos anos atrás, falando, Abdu'l-Bahá falando que o que as almas conversarão no outro plano de Deus, em outros mundos de Deus? Aí ele responde que falarão sobre aquilo que passaram no caminho de Deus. já Então, pensou se a gente não tiver nada para falar, Prado? já pensou? Quer dizer, então, nós estamos aqui há 2 horas conversando sobre um pedacinho Um daquilo. Então, a pedacinho. gente é muito privilegiado. Não Sim. somos, de fato, merecedores do privilégio, das oportunidades que nós tivemos, que ainda temos, de falar dos ensinamentos de Bahá'u'lláh. Nós vivemos numa época muito especial, que acho que a gente não tem a mínima noção do tamanho da grandiosidade que é esse dia, que é o dia de Deus, né, Carlos? Então, Exatamente. eu acho que as pessoas devem agarrar, como diz o ditado, com unhas e dentes, a oportunidade de servir como pioneiro, né?